As Belas Histórias da Bíblia apresenta José do Egito. A história de José é um drama, cheio de traições, conflitos familiares, mentiras e injustiça. E, ao mesmo tempo, uma das mais belas demonstrações do significado do perdão e da confiança de um homem nos desígnios de Deus. Família: pai, Jacó; mãe, Raquel; irmão, Benjamim; meio-irmãos, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon. Outras mulheres de Jacó: Lia, Zilpa, Bila. O começo da história. O filho amado. José nasceu em uma grande família. Irmão caçula de 11 irmãos, e filho primogênito de Raquel, a mulher preferida de Jacó, que havia passado grande parte de sua vida estéril. José nasceu em meio à velhice de seus pais, como fruto de um milagre. Por esse motivo seu pai o amava mais do que todos os outros irmãos. Israel, que é Jacó, amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Gênesis 37, 3. A primeira vez em que Jacó demonstrou essa predileção abertamente, foi quando presenteou José com uma túnica, longa e colorida. Desde o momento em que os irmãos perceberam o amor de seu pai por José, começaram a odiá-lo, e a odiá-lo cada dia mais, a ponto de não conseguir mais lhe falar amigavelmente. Certo dia José teve um sonho e resolveu contá-lo a seus irmãos. Vamos para a história. José é odiado pelos irmãos. Vê quão triste e abatido está este rapaz. É José. Seus irmãos acabam de vendê-lo aos homens que vão para o Egito. Ali, José será escravo. Por que fizeram seus meios irmãos essa maldade? Porque estavam com ciúmes de José. Seu pai, Jacó, gostava muito de José. Mostrava-lhe seu agrado por mandar fazer para ele um belo casaco comprido. Quando seus 10 irmãos mais velhos viram quanto Jacó amava José, ficaram com ciúme e passaram a odiar José. Mas havia mais um motivo para seu ódio. José teve 2 sonhos. Em ambos, seus irmãos se curvavam diante dele. Quando José contou aos irmãos estes sonhos, odiaram-no ainda mais. Certo dia, quando os irmãos mais velhos de José pastoreavam as ovelhas de seu pai, Jacó pediu que José fosse ver como estavam passando. Quando os irmãos de José o viram chegar, alguns deles disseram: "Vamos matá-lo." Mas Ruben, o mais velho, disse: Não façam isso." No entanto, eles pegaram José e o jogaram dentro de um poço seco. Depois sentaram-se para decidir o que fazer. Nesta hora, surgiram alguns ismaelitas. Judá disse aos seus meios-irmãos: "Vamos vendê-lo aos ismaelitas." E foi o que fizeram. Venderam José por 20 moedas de prata. Como isso era maldoso e injusto! O que iam os irmãos dizer ao pai? Mataram o cabrito e mergulharam o belo casaco de José no sangue do cabrito. Depois levaram o casaco para casa a seu pai Jacó e disseram: "Encontramos isso. Veja se não é o casaco de José." Jacó viu o que era. Clamou: "Algum animal selvagem deve ter matado José." E era isso mesmo que os irmãos de José queriam que seu pai pensasse. Jacó ficou muito triste. Chorou por muitos dias. Mas José não estava morto. Vejamos o que aconteceu com ele lá para onde o levaram. José tinha apenas 17 anos quando foi levado ao Egito. Ali foi vendido a um homem chamado Potifar. Potifar trabalhava para o rei do Egito, chamado Faraó. José trabalhava muito para seu amo, Potifar. Por isso, quando José ficou mais velho, Potifar o encarregou de toda a sua casa. Então, por que vemos ali José na prisão? Por causa da mulher de Potifar.
José se havia tornado um homem bonito, e a mulher de Potifar queria deitar-se com ele. José sabia que isso era errado e não o fez. A mulher de Potifar ficou zangada. Por isso, mentiu depois ao marido, dizendo: Esse mau José tentou deitar-se comigo. Potifar acreditou nela e zangou-se com José. Mandou lançá-lo na prisão. O carcereiro logo viu que José era um bom homem. Por isso, encarregou-o de todos os outros presos. Depois, Faraó ficou zangado com seu copeiro e seu padeiro, mandando prendê-los. Certa noite, ambos tiveram um sonho especial, mas não sabiam o que seu sonho significava. No dia seguinte, José disse: Contem-me seus sonhos. Então, José, com a ajuda de Deus, explicou-lhes o significado de seus sonhos. José disse ao copeiro: Em 3 dias vai ficar livre e vai tornar-se novamente copeiro de Faraó. Depois acrescentou: Quando sair, fale a Faraó sobre mim e ajude-me a sair deste lugar. Mas ao padeiro, José disse: Em 3 dias Faraó lhe cortará a cabeça. Em 3 dias, aconteceu assim como José disse. Faraó mandou cortar a cabeça do padeiro. O copeiro, porém, foi liberto e passou a servir de novo ao rei. Mas ele se esqueceu de José. Não falou sobre ele a Faraó, e José continuou preso. Passaram-se 2 anos, nos quais José continuou na prisão. O copeiro não se lembrou dele. Daí, certa noite, Faraó teve 2 sonhos especiais e quis saber o que significavam. Vê aqui como ele está dormindo. Na manhã seguinte, Faraó chamou seus sábios e falou-lhes sobre o que sonhara. Mas eles não lhe puderam contar o significado dos sonhos. Então, por fim, o copeiro se lembrou de José. Disse a Faraó: Quando estava na prisão, havia ali um homem que podia interpretar sonhos. Faraó mandou logo trazer José da prisão. Faraó contou a José seus sonhos. Vi 7 vacas gordas e belas. Depois vi 7 vacas muito magras e esqueléticas. E as magras comeram as gordas. No segundo sonho, vi 7 espigas cheias e maduras, numa só haste. Depois vi 7 espigas finas e murchas. E as espigas finas começaram a tragar as 7 espigas boas. José disse a Faraó: Os 2 sonhos significam a mesma coisa. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias significam 7 anos. E as 7 vacas magras e as 7 espigas finas significam outros 7 anos. Haverá 7 anos de muito alimento no Egito. Depois haverá 7 anos em que pouquíssimos alimentos crescerão. Daí José disse a Faraó: Escolhe um homem sábio e encarrega-o de recolher mantimentos durante os 7 anos bons. Assim, o povo não passará fome nos 7 anos maus que se seguirão, quando haverá colheitas escassas. Faraó gostou da ideia, e ele escolheu José para recolher os mantimentos e armazená-los. Depois de Faraó, José ficou sendo o homem mais importante no Egito. 8 anos mais tarde, durante a fome, José viu chegar certos homens. Sabe quem eram? Eram seus 10 irmãos mais velhos. Seu pai Jacó os mandou ao Egito, porque não havia mais comida em Canaã. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Sabe por quê? Porque José já era mais velho e estava vestido de modo diferente. José lembrou-se de que, quando era rapaz, havia sonhado que seus irmãos viriam curvar-se diante dele. Lembra-se disso? Por isso, José entendeu que Deus o enviara ao Egito, por um bom motivo. O que acha que José fez? Vejamos. José quis saber se seus 10 irmãos mais velhos ainda eram ruins e duros.
Por isso ele disse: vocês são espiões, vieram para descobrir as fraquezas de nosso país. Não somos, responderam. Somos homens honestos. Todos somos irmãos. Éramos 12, mas um já não existe e o mais moço ficou em casa com o pai. José fingiu não acreditar nele. Reteve o irmão Simeão como preso, deixando os outros levar mantimentos e voltar para casa. Mas ordenou-lhes: quando voltarem, terão de trazer seu irmão mais moço. Voltando a Canaã, os irmãos contaram tudo ao pai Jacó. Este ficou muito triste. José já não existe, clamou. E agora Simeão já não existe. Não deixarei que leve meu filho mais moço, Benjamim. Mas, quando a comida acabou, Jacó teve de deixar que levassem Benjamim ao Egito para conseguir mantimentos. José viu então seus irmãos chegar. Sentiu-se muito feliz de ver seu irmão caçula Benjamim. Mas nenhum deles sabia que esse homem importante era José. José fez então algo para testar seus 10 meios-irmãos. Mandou que seus servos lhes enchessem as sacas de mantimentos. Mas, sem ninguém saber, mandou também pôr seu cálice de prata na saca de Benjamim. Depois de partirem, José mandou seus servos atrás deles. Alcançando-os, os servos disseram: por que furtaram o cálice de prata de nosso amo? Não furtamos o cálice dele, responderam os irmãos. Se acharem o cálice com um de nós, podem matá-lo. Os servos revistaram então todas as sacas e encontraram o cálice na saca de Benjamim, como pode ver aqui. Então falou Judá: se eu voltar para casa sem o rapaz, meu pai vai morrer, porque o ama tanto. Por favor, deixe que eu fique como seu escravo e mande o rapaz para cá. José viu assim que seus irmãos haviam mudado. Não eram mais ruins e duros. Vejamos o que fez então. José não conseguiu mais dominar-se. Mandou que todos os servos saíssem da sala. Então, sozinho com os irmãos, José começou a chorar. Podemos imaginar a surpresa de seus irmãos, pois não sabiam por que ele chorava. Por fim, ele disse: sou José. Vive ainda meu pai? Seus irmãos ficaram tão surpresos que nem podiam falar. Ficaram com medo. Mas José disse: venham para cá. Então lhes disse: sou seu irmão, José, a quem venderam ao Egito. José continuou a falar de modo bondoso: não se culpem por me terem vendido. Foi realmente Deus quem me enviou ao Egito para salvar a vida de pessoas. Faraó me fez governante de todo o país. Portanto, voltem depressa, meu pai, e contem-lhe tudo, e digam-lhe que venha morar aqui. José abraçou então seus irmãos e beijou a todos eles. Quando Faraó soube que os irmãos de José tinham chegado, mandou dizer-lhes que levem carroças e vão buscar seu pai e suas famílias. Eu vou dar-lhes a melhor terra do Egito. Foi o que fizeram. Aqui pode ver José encontrar-se com seu pai quando ele veio ao Egito com toda a sua família. A família de Jacó tinha ficado muito grande. Foram 70 os que se mudaram para o Egito, inclusive Jacó, seus filhos e seus netos. Mas havia também as esposas e provavelmente muitos servos. Ficaram assim no Egito. Eram chamados de israelitas, porque Deus tinha mudado o nome de Jacó para Israel. Os israelitas passaram a ser um povo muito especial para Deus. Assim, a Bíblia nos ensina o verdadeiro perdão, com o exemplo mostrado através da vida de José do Egito.